Fala pessoal, hoje é o nosso primeiro podcast na TV Guarani, tô aqui com os meus amigos, galera do CA, presidente, pessoal do marketing e tô com um professor aqui do meu lado, ele que já chegou travado do treino, tá conseguindo nem mexer, hein, professor? Agora melhorou. Melhorou um pouquinho? Você tá querendo uma massagem, é isso? Não, de jeito nenhum. Você viu que eu não trouxe as minhas amigas de podcast. Ainda bem, senão minha mulher me matar. Vai ter que ser um dos meninos aqui para fazer a massagem. É o seguinte, hoje é o nosso primeiro podcast aqui. É um canal aberto com a torcida bugrina, com a nação bugrina. Para quem não sabe, eu não sou jornalista, eu sou torcedor, eu sou um apresentador, um comunicador. E eu tô aqui hoje para a gente saber como é que tá o Guarani. E para responder as dúvidas da galera. Tanto sobre o time, quanto sobre a administração geral, marketing e coisas que vêm e que vão acontecer nesse ano de 2025. A gente teve um ano bem complicado em 2024, não foi um ano, foi um ano difícil para o Guarani, mas a gente já viu que esse ano de 2025 a coisa começou diferente, já tem um outro ar, já tem um outro clima aqui dentro, e eu acho que a torcida bugrina, o que a gente quer é esperança, né? Que a coisa volte a andar nos trilhos aí para o Guarani, e é isso que a gente vai conversar aqui para saber como é que está sendo tocado essa coisa no Guarani. Boa noite, galera. Boa noite, presidente Romulo Amaro. Tudo bem com você? Boa noite, Adriano. Obrigado por estrear esse programa para a gente passar um pouco mais do dia a dia do Guarani para o torcedor bugrino. É o que a galera quer saber, Eu né? acho que isso que estava faltando. Sim. A gente ter esse elo de comunicação, melhorar esse elo de comunicação com o torcedor do Guarani, que está muito carente de informação. É muita coisa ao mesmo tempo e às vezes a gente quer dar um direcionamento, mas faltam algumas estratégias para isso, né? Então, Não, e às vezes chega informação quadrada, não é informação real, né? Não é aquela coisa 100%, né? Às vezes vaza informação que a gente não pode divulgar antes da hora. E aí acaba alguns blogueiros, alguns Sim. repórteres criando algumas narrativas que não são reais. Isso acaba atrapalhando muito o nosso dia a dia. E a gente vai falar sobre isso, né? Até de coisas que já saíram aí na imprensa, que estão circulando, que vamos esclarecer pra galera, pro torcedor, para eles saberem como é que estão o andamento de algumas situações aqui no clube. Adrianão, esse é o cara do marketing, vice-presidente de marketing, comunicação e um monte de coisa que você falou lá. Boa noite, Adriano. Boa noite, Nação Bugrina. Professor, boa noite. Romulo Amaro, boa noite. Adrianão, hoje eu sou vice-presidente, considerado, né? Faço Sim. parte do Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube. E o nosso foco é exatamente esse, criar esse podcast para a gente trazer uma interação direta com o nosso torcedor, para a gente passar uma comunicação sem ruídos, né? Porque, como o Romulo falou, existem muitos fakes, muitas coisas que a gente não pode, não é que a gente não quer, a gente não pode falar antes de uma assinatura de um contrato, Claro, por tem exemplo. negociação que tá no meio ainda. Adriano, né? nós já perdemos atletas contratados já em função de um blogueiro que vai lá e coloca uma situação que estava em negociação e não tinha fechado ainda. Ah, é? Já. E aí, como que você faz uma situação dessa? É um dano irreparável, É um né? dano irreparável. Então, importante é este programa. Obrigado por estar apresentando isso com a gente, fazendo parte da nossa equipe e outros projetos que a gente já conversou também que podem estar acontecendo aqui. Prazer. E a gente vai falar também sobre as novidades no marketing, coisa nova que está vindo aí. Vamos falar um pouquinho da festa que vai acontecer de lançamento do uniforme. Eu estou esperando um uniforme que me sirva, enfim, né? Vou fazer um especialmente para você. Por favor, com lona de caminhão da cor verde. Porra, eu tô tentando emagrecer, mas não dá, não consigo. Mas eu vou conversar com o professor. Ele vai me passar uma dieta. Eu vou treinar junto com o time, pode? Não. Não, droga. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Você sabe que a galera vai querer saber do time, né? Nós estamos aqui para responder tudo. A gente não foge das perguntas, não. Para mim é um prazer poder estar aqui, te conhecer pessoalmente. Parabéns pelo seu trabalho. Prazer poder falar um pouquinho do Guarani. Pô, e parabéns pelo seu trabalho. Eu estava até falando aqui pro pessoal, antes da gente começar o podcast, quando anunciaram o teu nome aqui no Guarani, tinha uma desconfiança geral. Eu mesmo falei, cara, o Guarani, velho, que situação. Você calou minha boca. E a gente consegue ver que o trabalho está sendo bem feito.
a seriedade que está sendo aplicada ali no time, o comportamento do time mesmo dentro de campo. Beleza, o Paulista talvez não tenha sido do jeito que a gente gostaria. Óbvio, queria estar numa final, queria, né, avançar um pouquinho mais, queria ganhar o derby, obviamente, né? A gente sempre quer. Mas a gente já viu que o time tinha outra atitude, né, cara? O time tem uma cara, o time ainda em formação, a coisa tá acontecendo. Então, eu sou um dos que posso falar que foi uma grata surpresa e eu tenho certeza que na Série C vai ser melhor ainda. Que bom, não, a gente sabia da desconfiança, hoje em dia, né, não tá fácil para os treinadores do Brasil, né? Sim. Existe uma desconfiança tremenda sobre todos nós. Mas eu tinha muita certeza no que eu ia fazer. Eu conversei com o presidente que o Guarani me escolheu e eu também escolhi o Guarani pela grandeza do clube, por acreditar nas pessoas que aqui estão hoje, né? A gente sabe que o Guarani não está no lugar dele, que realmente a gente gostaria que estivesse, mas nós temos que passar por isso e eu acho que a gente vai conseguir superar todas as dificuldades, a gente vai botar o Guarani onde ele merece. Quero comemorar no final do ano, hein? Vamos comemorar. Presidente, eu vou começar com você. Bora. Porque 6 meses de administração... Vai fazer 6 meses, né? 6 meses, não deu 6 meses ainda, né? O que tá rolando nessa reestruturação? Vamos falar primeiro do que tem de bom, o que tá vindo de bom, o que já foi feito nesses 6 meses que você pode falar, olha, mudamos isso, trouxemos isso e a coisa tá caminhando para um lado positivo graças a isso. Conta pra gente. Adriano, uma responsabilidade muito grande, né, cara? Você pegar um clube centenário desse na sua pior fase da história. E do jeito que você pegou, né? Do Guarani. Então, eu quero até agradecer a equipe, o CA todo, que a gente está bem unido nesses processos todos, que não foi fácil e não está sendo fácil. Sim. Conduzir todas essas etapas que nós estamos passando. Eu acho que a responsabilidade financeira é uma coisa muito importante aqui no Guarani. A reestruturação de contas, as despesas, a redução de despesas que nós tivemos que agir, às vezes cortar na carne realmente em função do planejamento que a gente tem. Eu sei que no final do ano vocês pegaram uma bucha lá, não vou nem citar valores, mas o que vocês tiveram que correr atrás ali no final do ano, poucos torcedores sabem, né? E foi uma bomba, né? Porque nós estamos dentro de uma RJ, né, cara? Sim. E uma RJ é uma coisa muito séria. Então a gente tem que ter obrigação e comprometimento de chegar no final do mês, arcar com o valor da RJ. Mais as repactuações que nós fizemos, mais o salário dos funcionários, mais o salário dos atletas. Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas nós estamos aqui, graças a Deus, cara, é muito trabalho, conseguindo resistir. Nós passamos esses primeiros 6 meses de bastante trabalho, bastante sufoco. Dezembro foi um mês muito difícil. Finalzinho do campeonato que a gente, infelizmente, foi para o descenso, foi muito difícil de digerir aquele processo. Foi ruim, né? Foi bem complicado. Foi complicado, mas, cara, assim, eu acho que o balanço foi mais positivo do que negativo, apesar de tudo, né? Sim. Então a gente tá porque aqui, aquele negócio já vinha se pintando o ano inteiro, né? A gente já tava meio que vendo como que seria o final. Mas, realmente, eu vi o começo do ano outra atitude, né? Porque, assim, você reduziu uma folha praticamente por 50% do valor. Caramba. E trazer atletas para poder superar o processo do Campeonato Paulista, que é o maior campeonato da América Latina hoje. Sim. De visibilidade, de disputa, de competição. E o professor que veio com uma vontade enorme de desenvolver o projeto, trabalho, aceitou a nossa proposta. Nós conversamos bastante antes de tomar a definição pelo nome do Maurício. A princípio foi um nome que todo mundo perguntou, mas pô, como é que é? Como é que vai ser? Mas da onde? Aí nós fizemos uma reunião, conversamos bastante, tiramos bastante dúvidas. O Pastana estava muito crente e acreditando muito na opção da contratação do Maurício. Sim. E nós acreditamos junto, fomos e estamos muito satisfeitos com o trabalho do professor. Abraçamos o projeto. Eu tenho certeza que eu vou ficar... quero ficar muito feliz esse final de ano, hein? Todos nós. Me fala uma coisa, eu vou fazer uma primeira pergunta aqui já, presidente. Vamos lá. Como é que estão as contas do Guarani hoje? Vamos falar de salário, que é o que todo mundo pergunta. Tá em dia, a galera tá recebendo em dia, tá tudo tranquilo? Tá em dia, nós precisamos manter os compromissos em dia. Pode ter um desencaixe de data, venceu no dia 20, caiu numa sexta-feira, vai para segunda. Tá. Ou venceu dia 10, vai pro dia 15, mas tudo dentro do mês. Joia. A gente não deixa passar o mês.
E a ideia é que agora a gente tenha um fortalecimento maior ainda dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá. Que é obrigação nossa subir para a Série B novamente. O Guarani tem que... Não tem outro pensamento, né? Tem outro pensamento. O clima está muito bom. Os atletas estão todos focados. Os treinamentos muito intensos. Acho que não tem outro caminho, cara. Do treinamento eu sei, o professor veio direto daqui do... Já chegou lesionado, mas tá tudo bem para a estreia do campeonato, ele vai estar lá. Fica tranquilo. Uma outra coisa que o pessoal costuma perguntar bastante, assim, coisas de torcedores mesmo, né? A galera sempre pergunta como é que tá a situação da SAF. Porque, vamos lá, eu sou um ouvinte de rádio, então eu tô sempre ouvindo rádio, então eu ouço um falando uma coisa, outro falando outra coisa. Eu já ouvi até falar que o Grupo City estava interessado no Guarani. O que tem de verdade nisso? Me dera, o Grupo City está interessado no Guarani, manda eles virem aqui, então, procurar a gente. E o que tem de verdade nisso tudo? O que tá acontecendo? Como é que tá o Guarani no quesito SAF? Adriano, é assim, cara, é um processo muito delicado, uma SAF, né? Sim. Pra você tomar uma decisão. Acho que o futebol brasileiro tá partindo, vai ser inevitável a maioria dos times hoje com necessidade financeira de profissionalizar. Sim. Profissionalizando, você vai ter que ter, a Sociedade Anônima do Futebol foi criada para isso. Ter uma estrutura focada dentro com projetos específicos. Então tem que ter um projeto voltado para o futebol, projeto voltado para a quitação de dívidas, projeto voltado para crescimento da categoria de base, projeto voltado para o imobiliário. Base é importante, né, cara? Tudo isso, cara, tem que ser muito bem analisado, muito bem repactuado. Então, para isso que nós fizemos, contratamos o serviço da Ernst Young, que é uma consultoria renomada internacionalmente. Uma multinacional pesada. E que está há 30 anos com o setor de desenvolvimento desportivo. Olha que legal. Então ela participou da maioria das SAFs hoje realizadas no Brasil. E eles estão junto com o Guarani. Eles estão junto com o Guarani. Por que nós contratamos eles? Para que eles façam as análises prévias para a gente antes. Tá. Então, por exemplo, hoje eles vão falar para a gente assim, qual foi a SAF que deu certo, qual foi os cases de sucesso, qual foram os cases de insucesso que deram errado. Legal. Por que nós não vamos poder partir por esse caminho? O melhor para o Guarani hoje, dentro da estrutura dele, seria esse aqui, essa proposta. Eles vão dar uma peneirada. Eles vão dar uma peneirada e vão trazer pra gente o que eles acham interessante e a gente vai opinar e levar isso para decisão do Conselho Deliberativo e decisão dos sócios. Tá. Nada aqui vai ser decidido dentro do CA somente. Então, resumindo, eu, Adriano, eu tenho uma SAF, montei uma empresa, tenho um fundo lá que quer assumir o Guarani. Eu entro em contato com a Ernest, me apresento como um candidato, e aí eles vão lá e vão levantar tudo sobre a minha empresa, sobre o Adriano, para ver se eu tenho realmente condições ou não. É isso, a grosso modo. É assinado uma NDA, né, um contrato de confidencialidade, para que as informações do Guarani não sejam também abertas para qualquer, para qualquer outro, para não virar especulação, para ninguém sair vendendo o Guarani no mercado. Certeza. Então por isso a gente contratou o serviço da Ernst Young. Hoje pode sim acontecer, o cara bate aqui na porta. Ô, presidente, por favor, eu tenho interesse na SAF. A gente recebe ele aqui. Oferece um cafezinho. Vamos lá. E fala, ó, por favor, entrar em contato com a Ernst Young. Aqui está o telefone, o contato aqui, esse pessoal que são os responsáveis. E de lá para cá a gente não interfere mais. Tá. Aí se andar realmente, se o cara realmente assinar um termo de responsabilidade, que ele está recebendo informações confidenciais do Guarani, que ele não pode repassar isso para ninguém, e que ele tem realmente interesses e projetos que sejam interessantes para o Guarani, a Ernst vai dar andamento e depois vai nos apresentar. Excelente. E aí ela faz as ponderações, ó, a gente acha que isso aqui vale, isso aqui não vale, a gente acha que isso aqui dá para melhorar, em função de um acontecimento que já teve, em função desse caso. Eles do Vasco, né? Do Vasco, que foi um puta do problema que eles estão enfrentando lá até hoje, né? Dívida, né? Até. Mas, cara, o que eu acho que é importante? Uma empresa de renome internacional que tem noção e conhecimento de causa do que está fazendo, para nos trazer a melhor proposta. E aí a gente vai analisar. A gente primeiro, antes de tudo, precisa ter a alteração do estatuto, que hoje o nosso estatuto não permite que nós tenhamos uma SAF. E está caminhando isso? Nós já passamos as alterações para o primeiro passo, que foi para o Conselho Deliberativo. Foi aprovado por unanimidade no Conselho Deliberativo a alteração do estatuto.
Agora nós vamos passar uma assembleia para os sócios. Os sócios vão analisar as alterações que foram feitas no estatuto e vai poder pontuar e fazer objeção. Não, eu acho que isso aqui não está legal, eu acho que isso aqui tem que ser assim. Ou vamos seguir ou não vamos seguir. Ou vamos seguir ou não vamos seguir. Então tudo, não tem nada que vai ser colocado goela abaixo. Vai ser de uma forma bem democrática. Bem democrática, com análise, com composição. Se precisar, nós vamos fazer 2, 3 reuniões até chegar num veredito final. Legal. Os sócios têm que estar de acordo, tem que ser o melhor para o Guarani. Isso é importante. É o melhor para o Guarani, cara. Vai chegar uma hora que o futebol brasileiro vai ficar insustentável. É muito dinheiro. Eu acho que já tá, né? Você vê a diferença dos times que tem muita grana dos times que... Né? E você precisa dar uma estrutura de uma fisiologia, de uma academia, de um centro de treinamento hoje com uma excelência para que os atletas possam ter um maior desempenho. Sim. E isso hoje tudo custa muito. Entendeu? E hoje, cada vez mais, né? Cada vez mais. E as coisas vão se aprimorando e você tem que ir se atualizando. Então, eu acho que é um caminho dentro do futebol brasileiro que vai ser inevitável. E aquele papo, assim, vamos falar no português claro, né? Saiu recentemente que tinham 4 propostas, né? A galera até divulgou isso daí. É incrível isso aí, cara. Não sei de onde que vem essas... Isso não existiu. Não, de maneira nenhuma. Porque intenção é uma coisa, proposta real é outra, né? Foi falado que tinha um grupo português, tinha 2 grupos americanos. Eu vi tudo isso. E um grupo brasileiro. Então, assim, não teve proposta de ninguém, entendeu? Teve, sim, procura por realizar propostas, mas não chegou a colocar na mesa, não chegou a colocar número. Sim. Chegou até um determinado evolução, depois parou. Até porque tá tendo esse estudo aí, né? Se tivesse, estava na mão deles já. E a Ernst Young é a maior interessada nisso, porque claro. Ela é beneficiada financeiramente pelo fechamento da SAF. Sim, ela foi contratada para isso. Então ela vai ter um plus financeiro lá no fechamento. Então a galera, na verdade, tá colocando o carro na frente dos bois aí, né? Deu uma atravessada no negócio. Teve procura, sim, da Ernst Young. Eles nos passaram, nós tivemos uma reunião com eles faz uns 15 dias atrás. Eles passaram, tá tendo procura, mas por enquanto nenhuma proposta digna mesmo, interessante para que a gente prosseguisse e trouxéssemos para vocês. Legal. Então, por enquanto, a gente está ainda trabalhando com eles e acreditando que é o melhor caminho esse. E a hora que acontecer, a galera vai ficar sabendo. Lógico, dá lisura pro negócio, dá propriedade, os caras têm conhecimento de causa. Sim. Entendeu? Não é o melhor caminho, não tem que fazer para não entrar em roubada, né? E a gente vai trazer para a mesa e vai discutir. Perfeito. Tem que ser uma proposta muito interessante, senão nós não vamos fazer. Sim, sim. Uma outra coisa que a galera fala bastante, que é importante a gente falar, do que aconteceu no último derby, que em relação à arbitragem. Eu sei que vocês não podem falar claramente essas coisas da arbitragem. Mas e aí? O que o Guarani fez de efetivo? Porque a gente sempre vê esse tipo de coisa. Eu que tô lá, a gente tá do outro lado. Dá uma raiva absurda quando o Guarani é lesado dessa forma, ainda mais um jogo importante daquele que a gente estava jogando bem. O que o Guarani falou na Federação Paulista? Como é que foi a abordagem? Você chegou chegando lá mesmo? Deu uma trucada neles? Porque, pô, cara... No domingo, eu dei uma entrevista coletiva no final do jogo, dizendo que na segunda-feira eu estaria lá na Federação Paulista. Eu liguei pro presidente Reinaldo, pedi que ele me recebesse lá, ele me recebeu. E eu fui bem direto. Falei, presidente, isso não é uma coisa que é inconcebível. Dentro de um clássico, onde nós estávamos melhor, dominando o jogo inteiro. E um árbitro FIFA. Um árbitro FIFA. E a gente passar por tudo isso que nós passamos. O sentimento que ficou dentro do vestiário foi horrível. Não, né, professor? Pô, mexeu muito com o emocional dos atletas. Professor. Eu me senti mal. Pô, foi uma decepção. Foi uma decepção. E o presidente me falou, olha, realmente a avaliação foi de que o Klaus não estava num bom dia. Ele não fez uma boa arbitragem. Mas nós pensamos num dos melhores árbitros do Brasil hoje. Tem um árbitro FIFA, já pitou Libertadores, já pitou final de Copa do Brasil, já pitou final de Campeonato Paulista. Então, assim, nós tomamos esse cuidado em escolher um profissional à altura do clássico. Infelizmente, ele não teve uma boa arbitragem. Mas o engraçado é que vira e mexe não tem uma boa arbitragem com a gente, cara. Então, cara. Mas isso é coisa do passado, entendeu? Você não constrói uma relação dessa em 6 meses. Não, com certeza. Eu tenho sido muito bem recebido lá pelo presidente Reinaldo.
carneiro dentro da Federação Paulista. Desde quando eu assumi, ele me recebeu lá, sempre se colocou à disposição. Em todo momento eu conto com ele. Ele está de portas abertas para me receber. Eu estive lá hoje com ele. Legal, isso é bom, hein? Estive lá hoje com ele. Eu procuro ir lá pelo menos uma vez a cada 10 dias. Eu estou lá almoçando com ele, junto com o Mauro Silva. O Mauro Silva tem um carinho enorme pelo Guarani. Toda vez que ele me pega lá, cara, professor, ele me pega lá, ele fica uns 15 minutos falando da história do Guarani. Que ele morou debaixo da arquibancada, do tobogã. Da troca. Que o Guarani pagou o curso objetivo para ele. Que ele teve um problema no dente, o Guarani pagou o dentista, pagou o tratamento do dente dele. Que ele foi formado aqui pelo curso objetivo. Graças ao Guarani, ele está hoje onde ele está. Ele foi pro La Coruña, ele teve uma trajetória dentro do futebol. Pô, nossa base era muito forte, né, cara? E o cara hoje é o vice-presidente da Federação Paulista. Que legal. Como é que ninguém faz relação com um cara desse? Fala pra mim. Então, assim, eu estou fazendo esse trabalho de representatividade do Guarani, tanto na Federação Paulista quanto na CBF. Isso é muito importante, eles têm que ver a gente lá, né? Na CBF ainda está um pouco distante, mas eu já estive lá, participei da reunião onde as duas ligas hoje que existem no Brasil estão fazendo uma unificação, que isso vai ser muito importante, muito rico para o futebol brasileiro. Ótimo. Eu estive lá junto com o presidente Edinaldo, ele me recebeu muito bem, mas eu já estou marcando uma nova visita lá. Agora eu vou junto com o presidente Reinaldo lá, ele vai me levar e me apresentar para o presidente Edinaldo. Nós vamos falar de alguns processos de até meio de transmissão da Série C, que eu estou levantando isso. A gente vai falar sobre isso, que é uma coisa que a muito galera grande. quer saber bastante também sobre isso, né? Onde vou assistir o Guarani, né? Mas eu acho que essa distância, até mesmo pelo dia a dia, cara, porque o Guarani é muito intenso, né? Sim. E nós passamos recentemente por uma construção para chegar até uma recuperação judicial, que não foi fácil. Sim. Que foram processos assim morosos, de dias e noites aqui trabalhando. O pessoal do Conselho Fiscal, o próprio Ricardo Moisés, que estava aqui como CEO, participou intensamente desse processo, que conseguimos a homologação desse processo, que foi muito importante. Então hoje a gente está dentro da RJ, cumprindo religiosamente em dia com as obrigações, para a gente poder dar esse pontapé inicial agora e tirar o Guarani desse lugar. Por favor, né? Outra coisa que a galera sempre pergunta, eu vou ter que te perguntar disso daí. Não tem jeito. Pega leve, lindo. Como é que tá? Tem alguma novidade relacionada à nova arena? Não tem? Como é que tá? Porque é outra coisa que saiu aí na imprensa. A galera cravou umas coisas aí. E aí eu quero saber de vocês aqui. Como é que tá isso? Adriano, a gente teve sim procura por investidores com interesse em construção de arena em cima do nosso terreno que a gente tem na Bandeirantes com Magalhães Teixeira. Sim. Mas isso fora do acordo com o Graziano? Isso fora do acordo com o Graziano. Tá. Porém, nós não podemos fazer nada nesse primeiro momento sem que passe para a Ernest Young, sem que passe por uma... Hoje a Ernest Young tem um mandato nosso, tanto da SAF e de qualquer coisa que envolva o empreendimento. Porque hoje o empreendimento imobiliário está dentro da SAF. Sim. O cara que vai comprar... O professor Maurício resolve comprar a SAF do Guarani. Vai comprar, professor? Pensando, Tá precisando de sócio? Aí tem Não, aí tem bala, viu? Tem bala aí, viu? Tô sabendo, pô. Tem bala aí. Aí chega e fala, pô, mas e aí o estádio? Não, o estádio tá em vias de ser construído, tem projeto iniciado na prefeitura e tal. Não, mas eu preciso saber para dar evolução nisso. Tá. Então, a gente encaminhou para a Ernest Young e eles estão construindo, tentando construir lá e compor a melhor opção para que nos traga uma solução. Tem interesse sim, isso já foi aprovado até pela Assembleia de Sócios, uma construção do estádio no nosso terreno da Bandeirantes. Joia. Com uma arena real estate, com... Campinas não tem, cara. Ainda mais nessa localização, próximo do aeroporto, próximo das principais rodovias, tem hotel ali. Você sabe que eu sou da área de eventos, né? Meu negócio é que eu faço muito gosto disso. Então, cara, é coisas que a gente tem no projeto e isso é uma coisa que a gente conta depois da aprovação dos sócios com a liberação do estatuto, a gente começar a cobrar mais forte a Ernest Young, porque isso impacta também. Tá. A gente não pode evoluir com nada enquanto não tiver a liberação. Não pode ter barreiras, né? A coisa tem que exatamente. ficar muito bom. Presidente, depois eu volto com você, a gente vai falar mais. Aqui. Antes de eu chegar no professor, que aqui a história vai ser longa, a gente vai falar bastante.
de Guarani aqui. Vamos no Adrianão. Adrianão, eu quero saber agora do marketing, cara. Opa. O que o Guarani tem feito de novo nessa área de marketing? A galera, né, sempre está cobrando novidades, às vezes um material diferente, uma ação diferente. O Guarani já mudou bastante nesses últimos tempos, né? A gente passou a ter coisas que a gente nunca teve, né? Bastante. Ou que fazia muitos anos que não tinha. Com certeza, Adriano. Um breve resumo, desde quando a gente assumiu a gestão. A gente pegou sócio campeão do clube com 1.200 sócios, para você ter noção. Fizemos um lançamento fantástico no Shopping Dom Pedro, ao qual a gente conseguiu atingir números acima de 10 mil sócios, para você ter uma ideia. Lá, cadê eu fui lá. 2023 foi um ano fantástico, que a gente conseguiu fazer grandes realizações de marketing. O time também caminhou muito bem e ajuda todas as ações de marketing também. O clima é outro, né? Fizemos fanfest, shows, na área de eu shows. Eu tava aqui, a gente fez no derby aqui. Você lembra que legal? A iluminação que a gente trouxe, o show da iluminação, show dos 70 anos do Brinco, a gente trouxe os ex-craques, né? Lançamento da camisa na churrascaria, que foi legal pra caramba. 45 anos do título, né? A gente fez também, né? Com toda a nação bugrina. A festa aberta também, a gente fez no aniversário do clube também, do ano passado. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse evento que a gente quer fazer também, que foi, nossa, a gente, braços abertos, né? Recebidos, né? Não só o clube, mas também toda a nação bugrina, né? E esse é o objetivo nosso, é interagir com o torcedor. Eu não sei se todos os bugrinos já fizeram, inclusive, o teu cadastro, tá? No Bugre ID. O Bugre ID, o objetivo nosso é o quê? É ter o torcedor ter o Guarani na palma da sua mão. Então hoje a gente tem integrado já o sócio campeão ali dentro do sistema, tá? Onde o sócio campeão pode fazer seu check-in para acompanhar os jogos. Fora. É a forma mais fácil de você ver os jogos do Guarani. Entrada por QR Code, a gente está agora finalizando a facial, também a gente tem que seguir, inclusive, uma determinação do Ministério Público também, para a gente estar regularizando toda essa linha. Mas uma integração também para a loja do clube, para parceiros, bares, inclusive, a pessoa vai poder estar comprando. Hoje, se a pessoa já entrar no Bugre ID, ele já vai ter muitos acessos já disponíveis. Sócio patrimonial, a gente está fazendo uma integração com a API, agora também já passa com os meios de pagamento via Bugre ID. Então, é uma parceria que nós temos, um super aplicativo, vamos chamar assim, com a intenção da gente ter as informações do nosso torcedor para poder levar o melhor possível de benefícios, de ações junto aos parceiros e a gente ter também as informações desse torcedor. A gente realizou um censo dentro do Bugre ID também, onde a gente consegue localizar onde o nosso torcedor está localizado, qual o perfil dele, produtos que eles gostariam de ter, que a gente possa oferecer. Só que esse é um trabalho que é um trabalho médio e longo prazo. Você não consegue fazer tudo no momento assim, que a gente gostaria de estar colocando isso em prática. Sim. A gente tem projetos também em relação ao marketing, de um streaming dentro do clube, chegamos a conversar sobre isso também. Que eu acho que é importante. Lançar um canal 78, né, que é um projeto audacioso, inclusive, também. Só que a gente precisa de parceiros para isso. Não é tão simples a gente colocar tudo isso em prática. Quando eu assumi esse departamento, a gente pegou uma crítica muito grande de mercado junto à comunicação do clube. E aí, o que a gente procurou desenvolver? Hoje a gente tem uma equipe, os meninos são sensacionais, que cobrem o departamento profissional. Eu adoro aqueles vídeos. Luciano, quem faz o vídeo? Esse é o Sanches, esse é um parceiro nosso, também faz parte também. Que legal aquilo lá, cara. Ele tá integrado com a gente, né? Então hoje a gente cuida da comunicação, pra você ter noção, do sócio campeão, da loja do clube, a gente cuida da comunicação da base específica. A base, eu trouxe uma pessoa exclusiva para cuidar da base, para acompanhar a base, porque não existia isso. A comunicação era muito grande. Não tinha nada. A gente trouxe um parceiro também para estar narrando jogos aqui, todo mundo conhece, o Aston Mello, ele cobre os jogos aqui também. O Aston é um grande amigo. Então o que a gente buscou?
parceiros. Estamos trazendo agora a produtora, o Juninho, que é fantástico. Nossa, também. O cara é um craque. Hoje a gente vai estar lançando Bugrino, esses produtos Bugrino. Então é isso que eu quero, trazer bugrinos para fazerem parte, né, desse trabalho de marketing que a gente vem resolvendo. Junto com isso entrou uma linha comercial também que a gente vem desenvolvendo, que de 2023 a 2024 a gente foi uma das melhores arrecadações que a gente conseguiu trazer. Fechamos BitX, Única Saúde, da Alphabet veio com uma proposta na sequência. Desktop. Parceiraço Desktop hoje. Azul, que vai ajudar bastante nas transmissões, né? Única Saúde, enfim. A Shark Pro, outro parceiro que está com a gente, fantástico. Vistos, né? Uma outra empresa que está chegando, tudo, o pessoal bugrino também. Que legal. Um abraço pro pessoal lá, inclusive. A Dolly estava com a gente aí, foi pela primeira vez, essa foi uma parceria que a gente fechou, né, com uma empresa também, que a gente tem essa abertura também. Então a gente tem essa Dolly, veio através da Sport Hubs, né? Ah, que legal. Um parceiro que está com um projeto muito interessante, grande, para apresentar para a gente. E esse foi o primeiro teste que a gente fez no Campeonato Paulista e deu muito certo. A repercussão foi super positiva, né, Adriano? Eles estão no Palmeiras, inclusive, né? Eles que levaram o Sportbet para lá, Sil para lá. E a gente abriu as portas para ele aqui também. Parceiraço, o Maurício, o Sérgio, o Pedro. A gente que agrega é importante estar aqui no clube, não tem nem o que falar. A falar. gente tem experiência, né, cara? Sim. Tá no Palmeiras, pô, não tá em qualquer lugar. Vai vir com coisa grande. Mas grande. não são só eles, a gente tem agências também, que a gente tem aberturas muito grandes também no mercado nacional, que também trazem parceiros para cá. A gente está negociando agora, inclusive, praticamente fechado com uma grande marca para entrar junto ao clube para a gente cuidar. Isso aí o Eric que vai falar depois, um tempinho com calma, de fotovoltaica aqui, que a gente quer entrar já nesse projeto também, porque a gente tem que... A energia hoje é uma situação, um produto fantástico. Então, vamos dizer assim, a gente tem várias frentes hoje que ninguém sabe realmente o que é o trabalho diário nosso aqui dentro, né? E não para. Cada dia, eu vou falar para você, a gente chega de manhã, sai às vezes 8, 9, 10 horas da noite, com o foco de trazer parceiros para o clube. Você estava até me falando, uma coisa que eu, por exemplo, não sabia, né? A gente teve um tanto de patrocinadores ali no Paulista, aí vem agora o Brasileiro, já é outra briga pelo Brasileiro, né? Outra que o departamento está correndo atrás, novos parceiros, novos patrocinadores. Aliás, já tem alguma coisa em vista ali para a camisa, para o principal ali? Hoje a gente já tem fechado, que é um fruto, né, de um trabalho dessas renovações com a Asa Alumínio. Ótimo. Com a Única Saúde, que é um parceiro fortíssimo nosso. A Desktop também, junto com a gente. A Vistos também já está com a gente. Estamos em fases de negociação finais que a gente deve anunciar, inclusive no sábado, mais 2 patrocinadores. Que bacana, hein? E que venha mais. E aí a gente está aguardando ainda a renovação, que a gente não cravou ainda, que a gente depende aí de alguns ajustes, acontecer algumas coisas aí que a gente está no aguardo. Da Dolly também, que se vai permanecer ou não. E a questão, vamos esclarecer a questão do patrocínio master da Alphabet, tá? Acho que muita gente não sabe o que aconteceu, né? Sim. A da Alphabet, ela fechou um contrato com a gente até o final do Paulista. Na verdade, é até 30 de abril, né? Se não me falha a memória. E até o final do Campeonato Paulista. O que acontece? Eles não conseguiram a regulamentação no mercado. Todas as bets precisaram pagar uma taxa lá que era... E a gente por esse processo. Não podia expor a marca deles na camisa. Então, por isso que a camisa ficou com o master vazio. A gente não podia trazer outro parceiro porque existia um contrato. Tá. E a gente é muito parceiro porque eles têm cláusula de exclusividade e eles queriam... Ainda querem, fizemos uma reunião semana passada com eles, mostraram o projeto, eles estão tentando a regulamentação, mas não sabem se vão conseguir. A tempo. Então é uma situação que o próprio departamento fica sem saber qual seria o próximo passo. A gente abriu conversas com outros parceiros, né? Mas o importante é isso. É a clareza, é a transparência junto aos parceiros e junto às propostas que a gente está fazendo para o mercado. Joia, mas então ainda está em aberto, pode ser que eles continuem? Eles me pediram 15 dias. Ótimo.
Tá dentro, né? Tá dentro. Acho que... A gente acha que vai dar certo. E outra, eu acho que eles merecem esse período, certeza, porque eles estavam junto com a gente aí, não tem nem o que... Investiram, a gente é muito parceiro nesse sentido também. E uma coisa que a gente faz hoje é simplesmente não ter uma linha de patrocínio, simplesmente deixar a marca ali. O nosso trabalho, em função também dessa especialização que eu tenho, é o quê? Fazer o cliente ter o retorno dentro da ativação que ele quer, que ele está fazendo com a gente. Então, isso não é só o patrocínio hoje de uma marca dentro de uma camisa. Hoje a gente envolve muito trabalho junto com o parceiro. Esse Bugre ID, esse Data Lake que a gente desenvolveu, para dar retorno para os nossos parceiros. Óbvio. Esse trabalho junto ao departamento de marketing do cliente, essa aproximação, interação e conexão com esse cliente. Então, é muito, vamos dizer assim, quando o cliente vem para cá, é que se inicia-se um trabalho. Sim. E aí a gente busca o resultado dele, porque cada cliente tem seu objetivo também, né? Sim. Um quer uma exposição de marca, ou está entrando no mercado, ou está lançando um produto. Então, e não adianta o cara entrar aqui e não chegar no objetivo que ele precisa, Mas, cara, que ele determinou. Futebol é maravilhoso. Esses caras às vezes não entendem isso. Eles vão colocar um dinheiro, mas qual que vai ter o retorno? A hora que eles entendem o retorno que dá, futebol o público é fiel. Mágico, cara. Não, é paixão. É paixão. Então o cara tá aqui, ele vem num camarote, é convidado pelo patrocinador pra vir no camarote, o cliente do cara vem aqui, ele fica bobo. Óbvio, ele né? sai contando pra todo mundo. Fica feliz. No outro mês, no outro jogo, ele quer vir de novo. Então o cara percebe que tem um retorno. É um negócio que vale a pena. Sem contar que a gente lançou agora 12 camarotes corporativos também. Dos 12 já tem, acho que tem 8 apenas, né? Já foram. A gente nem colocou uma mídia forte no ar. Vamos ver o da... Se parar o da Oceania aí, vai ter também em breve. Vamos conversar. Adriano, pra galera... Tem mais um aí. Coloca mais um. Pra galera, quantos anos você já tá na área de marketing? Quantos você tem agência? Nossa. Eu te conheço faz tempo. Faz tempo, hein, Adriano? A gente começou, eu tô mais de 30 anos, né? Pouca experiência, mercado, né? Então, 30 anos. Graças a Deus, a gente vem num processo muito forte, bem interessante mesmo. E é a minha paixão, né? É o marketing. Só que a minha paixão é o Guarani também. Então, o que acontece? Hoje eu tirei minha filha de São Paulo, pra você ter noção. Ela tava com emprego lá, trouxe ela para cá para cuidar da agência, para mim poder ficar... Mais o Guarani. Clube. Sensacional. Então, você tem que ter alguém de confiança também, né, perto de você e que tenha o conhecimento também, né, e a expertise. Mas aquilo que eu comentei, a gente acaba ficando praticamente 24 horas dentro do clube, né? E gosta e quer, né? Isso que é legal. Me fala da festa de sábado pra gente já ir pro professor aqui. Vamos lá, então. Porque vai ser um uniforme novo. O que a galera pode esperar dessa festa? Eu vi que tem muita coisa boa. Novidades, Adriano. Lançamento do novo manto, tá? Sensacional. Muito bonito, Vocês não realmente. Vão me mostrar mesmo? Não tem como. Vou ver antes. Não tem como. Segredo, né, pai? Porra, eu vi na fé, falei, eu vou ver esse uniforme hoje. E o que aconteceu? A gente tem um aniversário, dia 2 de abril, eu falei, vamos fazer uma festa junto, vamos fazer uma festa pro nosso torcedor. O nosso torcedor merece. Sim. Tá? E aí a gente buscou aí trazer não só alguns parceiros e algumas atrações. Então a gente vai ter algumas linhas específicas para as crianças, tem brinquedões, alguma linha para a gente trazer, né, os nossos bugrinos. Eu quero lançar depois só um detalhe do programa Sócio Campeão Torcedor Mirim. Torcedor vai ter? Bugrino. Legal. A gente vai criar isso corporativo também. Tá? Muito a gente vai bom. trabalhar nessa linha também. Mas vamos pegar para a festa agora. A gente quer valorizar o sócio campeão, tá? E principalmente o torcedor que comprar o manto novo. Então, quem comprar a camisa nova do Guarani vai ganhar uma caneca e uma pulseira, caneca comemorativa de 114 anos já. Olha. Vai ganhar um chip da Bugrion, que a Bugrion a gente está lançando. Eu tava vendo também ali a operadora do Guarani, a gente vai estar lançando também no sábado, tá? Então vai ganhar um chip também, Muito quem comprar bom. a camisa. E vai estar tomando um shopping, participando da festa. Sócio campeão vai estar ganhando a caneca também, vai estar ganhando a pulseira e vai estar podendo estar participando. Campeão? Todo sócio campeão. Muito bom. Tá liberado. Vai ter acesso ao show. Torcedor. Olá. Torcedor comum. Me aguarde. Tá? A entrada é livre, não tem pagamento nenhum para todo torcedor. Só que para tomar o chopp ele faz o sócio campeão que custa R$30 apenas. Aproveita a oportunidade. Conta, cara.
Não, você não dá. vira um jogo, você vai pagar R$40. Sim, Um jogo. sim, Um jogo. sim. Você vai pagar 30. E você ajuda o Guarani, pô. E ajuda o Guarani. Tem que fazer, vamos lá, vamos É, bater professor? as metas. Claro. Fecha a conta ou não? Todo mundo sócio torcedor aí. E como é que é Quando que vai ser o primeiro jogo da Série C? Ainda não foi definida a data. Ele tá entre o dia 12, 13 ou 14. Tá, mas já Sexta, antecipa, sábado né? e domingo. Já aproveita agora pra fazer, toma o chopp e já fica tudo certinho. Só um detalhe que é importantíssimo para o torcedor. Nós vamos começar nossa festa às 17 horas. Tá. Então o torcedor que adquirir a camisa, ele vai entrar na loja, vai comprar a camisa, quem quiser, é lógico, e vai ganhar um vale camisa, porque a camisa só vai ser liberada depois das 19 horas e 11 minutos, legal. que nós vamos fazer o lançamento dela na festa. E pode falar quem vai vir aí pra lançar a camiseta ou ainda é segredo? Tem um parceiraço nosso que é amigo, que ele vai estar com a gente aqui. Vai estar aí. Vai estar. Sensacional. Fazer o lançamento pra gente. Mas vamos deixar na surpresa. Tá bom, eu vou estar aqui, já vou avisando. Mas é importante chegar mais cedo para não ter tumulto, para pegar, porque vai ter tomar edição o chopp. limitada Pra tomar o Verdade, é uma chopp. edição limitada da camisa. Tá? do lançamento. é? Edição limitada de lançamento. É uma edição de lançamento. É uma edição de lançamento. Então já viu, 114 chega anos, cedo, da camisa já nova. garante a camisa nova e vamos aproveitar aí. Professor. Chegamos. Tava bom aí, tava bom com eles aí, pode continuar. Eu vou começar no básico, porque uma coisa eu te falei, como eu, como torcedor, me sinto hoje tendo você como nosso técnico. Eu tô muito mais confiante, toda aquela desconfiança que eu tinha já dissipou, já vi que o trabalho é sério e tudo mais. Mas e você? Como é que o professor tá aqui no Guarani? Mais você tá confiante bem, que você. Pode tá à ter. vontade, você tá gostando do ambiente? O que você tá achando aqui do nosso presidente, dos diretores? Tem liberdade para trabalhar? Conta como é que tá sendo o seu dia a dia aqui. Eu acho que isso é um ponto hoje diferencial também aqui no clube, né? Porque nós somos muito próximos, né? O presidente, tanto o presidente quanto o Adriano, eles são muito presentes no dia a dia, estão sempre vendo tudo que está acontecendo. Não existe nenhum tipo de vaidade, isso é muito bom para o trabalho, né? Eles entendem, como eu costumo falar, eles entendem a dificuldade que o clube passa, mas estão sempre tentando nos oferecer o que é de melhor para que a gente consiga, dentro das nossas possibilidades, entregar também o que é de melhor. Então, assim, isso sem dúvida nenhuma, para mim hoje, é um grande diferencial. Eu venho para cá muito feliz para trabalhar, né? A gente está vivendo o clube nesse período 24 horas, né? Porque nós estamos na busca de não da remontagem, mas de busca de novos atletas também, né? Para que possam compor o nosso elenco, que já é um elenco que me deixa muito feliz, como você falou, a forma como essa rapaziada encarou e honrou a camisa do clube, talvez não com os resultados que a gente gostaria, mas da forma como eles se dedicavam, saíam do campo realmente exaustos, correndo o tempo todo, lutando e tentando apresentar um futebol pelo menos vistoso na maioria das partidas. Sim. E como é que eu como torcedor eu tenho essa curiosidade, como é que é feita a escolha de elenco? Como é que você escolhe, por exemplo, o presidente, o Pastana, que é o gerente de futebol? Executivo de futebol. Como é que eles chegam com os nomes, você sugere? É feito tudo a trocentas mãos? É uma escolha mais individual? Como é que funciona isso? A primeira coisa que a gente tem que tentar seguir é o modelo, né? Como a gente quer jogar e tentar buscar os jogadores que se encaixem nesse modelo, né? A gente sabe que nem sempre a gente consegue, a gente tem uma escala de níveis de jogador e a gente vai buscar naquilo que a gente tem condição. E isso é feito em várias mãos. A gente também tem as oportunidades de mercado, que a gente entende que, né, é uma coisa boa para o clube e pode ajudar também ao grupo. Nós temos uma análise de mercado que está 24 horas vendo o jogo, assistindo e editando jogadores e mandando pra gente. Tem os jogadores que a gente indica também, mas isso tudo tem que casar, tem que ser bom pra gente, tem que ser bom pro jogador, tem que ser um valor que ele ache bom pra ele, né? E o bom jogador, vários clubes também querem, né? E a gente está nessa disputa, nessa briga, mas com muita cautela pra gente não sei se estragar é um nome muito forte, mas pra gente não
desfazer tudo que a gente fez até agora. É um grupo que gosta muito de trabalhar, é um grupo muito, muito focado no trabalho, sabe? Entende da necessidade que a gente tem de realmente entregar um bom jogo, buscar o acesso. Então a gente está muito calmo, muito, muito paciente nessa busca. Eu sei que, né, a torcida ela fica impaciente. Eu não escondo que a gente precisa de reforços, nós estamos atrás deles. Mas a gente até por essa dificuldade de mercado, a gente optou em manter 80%, 90% do grupo que estava no Paulista e trazer jogadores pontuais, né, para que a gente possa aí sim potencializar e buscar esse acesso. Você acha que faltam quanto? Quer perguntar alguma coisa, presidente? Não, isso aí fazer Claro. um adendo. Eu tenho acompanhado bastante os treinos, né? Sim. O treino, o vestiário, eu acompanho a delegação nos jogos. E você percebe isso aí que o Maurício falou, é muito importante deixar bem exposto. A motivação, cara, da galera no comando do Maurício é uma coisa que você fala a linguagem da galera. É bonito ver. É bonito. E você vê o trabalho sendo desenvolvido dentro do campo, é diferente. Os caras saem com... Os caras entram querendo competir. Um joga pelo outro. Pô, e tem que ser assim, né, cara? Isso é muito importante quando ele Isso é fala confiança. da escolha do profissional. Então, assim, tem vários aspectos que são utilizados, né? Tem o nosso scout, tem as indicações de mercado, depois nós entramos na parte de concorrência, que tem muito, que nem o Maurício mesmo colocou. Tem clube de Série B, cara, que tá pagando aí acima de 3 dígitos. E hoje nós não temos essa condição. E por isso que às vezes tem que ter o sigilo que a gente tava falando, né? Exatamente. Você expõe demais, vem o cara já vem 2, 3 em cima. Queira ou não, nós vamos disputar uma Série C. Sim. Então, assim, o atleta tem que querer vir pra cá. Não adianta você falar, não, eu vou contratar Richard Rios. Richard Rios vai querer jogar uma Série C? Não vai. E outra, o cara vai chegar aqui ganhando um salário acima da média salário de todo mundo, vai detonar o ambiente. Desequilibra, né? E é preciso ter a fome, preciso ter foco, né? A gente querer, quer um jogador para cá que ainda tem ambição, independentemente da idade que ele vem. A gente fala muito de jogador mais experiente, o jogador menos experiente, o jogador mais cascudo, mas o mais importante pra gente é jogador que ainda tem ambição, entendeu? Que ainda veja, né, na carreira dele possibilidades de estar aqui o ano que vem numa Série B e aí negociando, sentando com a diretoria para negociar um salário melhor. Sim. E no outro ano na Série A, negociando um salário ainda muito melhor. Enfim, jogadores que a gente sabe que vão ter ambição, que tem fome, não que venha para cá bater uma bolinha, que tá tudo bem, se ganhar, se perdeu, não. A gente... eu tenho vivido muito clube e eu sei, né, do quanto é importante pra gente, né, para todo mundo, tudo que envolve o clube, para a torcida, para os associados, para quem está diariamente, é uma torcida muito apaixonada. Uma torcida que a gente percebe que é uma torcida que vem há algum tempo sofrida, que tem que entender que nós não somos o culpado por Guarani viver um momento delicado, nós estamos aqui justamente tentando fazer com que a gente consiga, né, levar para eles alegria e tentar tirar o Guarani dessa situação. É um clube de muito potencial e o mais importante, de uma gestão que quer muito oferecer, né, aquilo que é o necessário para que a gente consiga os nossos objetivos. Eu não escondo do torcedor, não vai ser uma luta fácil, não vai ser uma Série C fácil. Talvez, Série C não é fácil, talvez pelo que eu vejo, pelo que eu tenho estudado, pelo que o tempo que eu estou no futebol, talvez a mais difícil da história, a Série C, né, times qualificados, times se estruturando, porque o futebol não tem outro caminho. Ou você se estrutura, ou você oferece condições, ou você não vai ter possibilidade de, né, disputar uma série mais alta, enfim. E os clubes estão todos eles tentando fazer dessa maneira. Mas, assim, eu acredito muito no que nós temos hoje, acredito muito no nosso potencial. Tá, e quantos jogadores, você estava falando de que precisa de contratações, você acha que hoje precisa de mais quantos jogadores a gente conseguiria fechar o elenco do Guarani? A gente quer trabalhar numa margem de 25 a 30 jogadores no máximo. Por quê? Porque eu entendo que a gente tem, durante toda a temporada, nós temos que estar olhando para o Sub-20. Né? O Sub-20, o garoto hoje, que virou o ano agora, que vai ser o último ano do Sub-20, que ele começa com 20, daqui a 2, 3 meses, 19, daqui a 2, 3 meses ele vai ter 20 anos. Sim. Ele vai estar mais maduro, ele já vai ter feito alguns jogos pelo Sub-20, a gente vai poder olhar mais de perto, a gente vai poder, de repente,
trazer ele para trabalhar com a gente, para treinar com a gente. Não adianta a gente encher um grupo, ter aqui 5, 6 jogadores que não têm oportunidade, que daqui a pouco estão de bico, estão de cara feia, estão ganhando salários que de repente estão onerando a folha salarial. Então eu prefiro ter um grupo mais enxuto, um grupo onde eu consiga potencializar mais, porque é muito mais fácil você dar atenção a 25 do que dar atenção a 35. Sim. Então eu consigo potencializar mais e a gente vai olhando os jogadores do 20 que vão, né, que estão tendo destaque, assim como o professor Jário, que é um cara muito capacitado, um cara que vem fazendo um trabalho incrível também no clube. E funcionou no Paulista, né? E funcionou no Paulista, para você ter uma ideia, o João Marcelo, o Porfírio, o Cauê, todos esses atletas, tirando o Pedro, nenhum deles fez a pré-temporada com a gente. Então, assim, foram jogadores que chegaram e conseguiram, né, o trabalho principalmente do Jário. Então, assim, essa é a minha visão, eu quero ter o 20 muito próximo, para que a gente possa, durante a temporada, não é uma promessa, mas é como eu gosto de trabalhar. Sim. Tá podendo pensar um outro jogador e, se possível, lançando, se for, tiver condição e se a gente achar que é necessário. Muito bom. A galera tá aqui no chat, deixa eu falar isso aqui. O galera tá achando que é gravado. Estamos ao vivo, o professor tá aqui do meu lado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Thiago Wilson, Gustavo Oliveira, o Giba, Fábio Luiz Alves, o Fabiano Rubio, Jefferson Eduardo, o Léo Trentin tá aqui. Deixa eu ver quem mais. Falando. A galera tá falando de umas coisas do marketing aqui. Isso é legal aqui do Léo, hein? Falando sobre o marketing e falou que a gente demorou muito. O marketing talvez tenha demorado muito para fazer uma camisa do K-pop, porque teve aquela onda, lembra quando uns atores coreanos apareceram lá com a camisa do Guarani, e eles falando que talvez tenha demorado um pouco para promover isso daí, a hora que promoveu talvez tenha perdido um pouco o time. O Luiz Cássia, Caraguatatuba, Litoral Norte também tá por aqui. Legal, Caraguatatuba, tem uma galera de fora aqui, o Fábio Luiz Alves eu já falei, né? Renato Rodrigues, Maurício, você é fera, tirou leite de pedra no Paulista, boa sorte na Série C. Léo Júli, tá por aqui, irmão do Gu aqui, nosso amigão, diretor, produtor. Aguinaldo do Proença. Galera, a gente falou disso, viu? É que você chegou um pouquinho tarde aqui, Ricardo. Já perguntei isso pro presidente, sim. A gente foi reclamar lá na... não, ele tá perguntando se foi reclamar na CBF também. Da arbitragem. É que ali cabia a federação, né? Mas o ofício é feito para a Federação Paulista que encaminha para a CBF, né? Sim. A CBF tem todos os ofícios que a gente manda. Fizemos também, né? Fizemos o ofício, assinei o ofício. Excelente. Recebeu, deu aceite. O Diogo Zap de Tietê tá aqui. Corneta Bugrina tá por aqui. Esse menino é uma figura, velho. Bugrinator. Já falamos da SAF também, cara. André Russo, vamos subir Bugrão. Marcos Flávio... deixa eu ver aqui. A galera tá fazendo uma pergunta aqui. Bom, isso aqui não cabe, né? Estão perguntando se a Fúria vai voltar pro tobogã. Itajaí, Santa Catarina é Guarani. E a galera quer saber do Japa, professor? Como é que você vai treinar um menino que não fala português? Estão perguntando. O Japa é bom mesmo? Estão perguntando. O que você já viu dele? Eu realmente não conhecia. O Pastana conversou comigo sobre essa possibilidade, né? Ele é um jogador muito habilidoso, muito rápido, né? Normalmente os japoneses têm um cognitivo, né, apurado, eles são muito bem elaborados. Sim. Tecnicamente, trabalham muito isso no Japão. Era um jogador que foi seleção do país dele, se eu não me engano, do sub-15 ao sub-19, enfim, é um jogador de muita qualidade técnica. A gente tem que ver o quanto ele vai conseguir competir, né? É um futebol diferente, é uma Série C onde você precisa realmente competir, mas tecnicamente e taticamente é um jogador que tem agradado a gente. Disciplina ele deve ter, né? Japonês, pô. Ele é muito rápido, a perna esquerda dele funciona bem, sabe? Ele tem drible, ele tem finta, ele tem chegada na área com muita velocidade. Tem pouco tempo com a gente ainda, né? Mas a gente está analisando. Eu não esperava que ele fosse o que ele tem apresentado, realmente não esperava. Ele é um jogador de estatura baixa, realmente. Ele é pequenininho, cara. Mas ele compensa isso com a técnica, né? Mas sem dúvida nenhuma, a gente vai ver agora o quanto ele consegue competir no nosso modelo, o quanto ele consegue entregar. Mas tá no grupo, tá buscando uma vaga. Eu tava vendo, eu não sei o que eu li, que tava escrito que ele era meia.
Aí eu cheguei até perguntei pra ele, falei, pô, mas ele é meia, cara, ele é muito pequenininho, né? Ele falou que não, ele é ponta, né? Ele é ponta, ele joga de oposto, a gente chama de oposto, né? Ele é canhoto e joga pela ponta direita, né? Muito rápido, traz bem a bola pra dentro. Chuta conduz a bola, consegue finalizar com as duas. Ele foi na área para pular, para cabecear. Hoje mesmo ele teve 2 ações de cabeça. Uma até falei para ele, para o chão. Mas assim, é um jogador, do ponto de vista técnico, muito interessante. Muito interessante. Agora vamos ver como é que ele vai, né, se encaixar dentro do nosso modelo, se ele é um jogador que compete realmente, porque realmente tem a questão força, tem uma série de fatores que a gente sabe. Mas é um jogador que, nesse primeiro momento, me surpreende no quesito técnico, assim. É um jogador muito bem elaborado. Legal. Série C é porrada, né? Vamos lá. Série C é acho que é um dos campeonatos mais pesados ali do Brasil, né? Como que o Guarani... Porque o Guarani, pelo menos nos últimos anos, tem sido aquele time de toque de bola, né? Aquela saída no goleiro ali, é um time que dribla bastante. Vai mudar alguma coisa? Como você está pretendendo moldar o Guarani ali para a Série C? Não, eu realmente eu trago essa vertente comigo. Eu gosto de um jogo elaborado, um jogo apoiado, um jogo próximo. Isso não descarta, em alguns momentos, um jogo mais longo. A decisão ela é do treinador, do jogador. O que eu tenho que dar a ele são opções para que ele entenda o momento de jogar curto, o momento de jogar longo. Isso a gente tenta entregar para eles dentro do nosso dia a dia, né? Nos treinamentos, nas informações, nos vídeos. Mas eu gosto do jogo que sai apoiado desde o goleiro, um jogo elaborado, que não vai chegar no ataque de qualquer maneira, né? Que mesmo com a bola se protege para não tomar transições, enfim. Agora, o que mais me preocupa na Série C não é... Eu acho que mudou, não é tão porradeiro como já foi, os campos não são tão ruins como já foram. Eu ia falar dos campos também. Não são, já tem muito campo bom, tem campo ruim, é verdade, mas a maioria são campos bons. O que mais me preocupa, eu sei que as pessoas não gostam muito, mas eu sou o defensor do VAR porque eu trabalho muito com ele. Defensivamente, a gente sabe que 10 centímetros, 5 centímetros deixa o jogador impedido ou não, né? E com o VAR, eu lembro que no início da competição, onde a gente tinha um time bem mais ajustado, eu não faço linha de impedimento, já para explicar a torcida, não é isso. Tá. Mas a gente joga um bloco alto, uma linha que tem muitas referência de bola, de espaço, enfim, de jogador. E o VAR, ela ajuda nesse quesito da defesa, né? Então, muitos lances da nossa equipe iam pro VAR e os caras estavam impedidos, enfim, o gol não valia, ou então o ataque acabava parando, enfim. E sem o VAR é uma coisa que me preocupa um pouco, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar fora, né, nos campos aí fora. Mas, assim, eu não acho que seja uma Série C onde a gente tem que ter um jogo muito pesado, um jogo direto, um jogo de primeira e segunda bola. Mas no futebol hoje, se a gente não competir, você não chega a lugar nenhum. Você pode ter um jogo apoiado, você quando está sem a bola, você tem que competir, você tem que ganhar confronto. Não vou pegar um adversário que é o primeiro jogo, que é o Maringá, eu tenho falado. Que é um time Maringá é bom, pô. Que compete do primeiro ao último minuto, que entendem que o jogo é confronto. Eu vou ganhar o confronto de você e eu vou ganhar o jogo se eu ganhar o confronto de você. Então nós temos que entender esse tipo de jogo também, né? A equipe tem que se enquadrar no que o jogo pede também. Sim. Entendeu? Se o jogo pede um jogo mais direto, uma bola porque o espaço está lá, nós temos que entender. Esse entendimento a gente tenta dar. Maravilha. Vamos ver o que a galera tá perguntando mais aqui. Nossa, um monte. Agora correu até. Felipe Arendit. Isso aqui é das camisas, hein? Vai ter grade completa de tamanho das camisas no lançamento? Porque nos últimos não tinha tamanho grande. Até 7G. Por favor, 7G serve para mim. Então seremos representados, galera. Teremos camisa para todo mundo. A galera tá perguntando ainda de reforço. Tem mais algum reforço que tá para vir antes da estreia? Tem ainda. A gente não pode, obviamente, não, sim. porque não tem nada fechado e assinado ainda, mas tem. A galera tá falando que o VAR ajudou no derby. Não ajudou. Atrapalhou a gente no derby, né? Tá irônico. A galera falando que o Maurício vai levar a gente para Libertadores de 2028. Que assim seja. A grade completa já respondeu. Obrigado pela 7G. O gordão do Guarani tá mandando aqui. Mas 7G será real ou é aquele 7G
igual 2023. Cara, eu vou falar, ó, essa que eu tô usando aqui é 7G. Essa aqui é uma comemorativa, mas essa foi a que me serviu melhor. Essa é um 7G. Essa camisa é bonita demais. Essa camisa é linda, pô. Eu tô com azul e tenho essa. O treinador nunca ganhou uma dessa aí. Você não ganhou? Ô, presidente. Não tinha ganhado, vai ganhar Agora tem que arrumar Agora uma azul. Valeu, vivo. Promessa, ó. Tá gravado, Tem que Valeu, descolar. esperei o Amanhã, momento. Não, pô, e essa é bem lindona mesmo, cara. Então vai ter É que você não 7G. viu o azul ainda. Eu ia vir com azul hoje, mas eu falei, vir com não, azul. vamos com a clássica mesmo, né? Estão perguntando que se ganhar o derby, é chopp grátis pra todo mundo? Cara, ganhar o derby vale tudo, né? Ganhar o derby não tem preço. A galera tá querendo saber que sobre a venda do João Marcelo. João Marcelo foi uma surpresa para todos nós, né? Caramba, João né? Cara, Marcelo, foi uma ele era- dessas, né, que subiu e a gente... Ele era a reserva do cara que estava na base, do sub-20. Ele em nenhum momento tinha nenhuma expectativa do João Marcelo. Ele entrou na copinha no lugar do Eliseu quando nós trouxemos ele para o profissional, né, professor? Exatamente. Foi ali que ele teve a chance. Ele, teoricamente, ele não ia nem jogar. E ele foi uma surpresa grata para todos nós, né? E a gente, quando ele subiu pro profissional, que ele começou a se destacar, nós tentamos, junto ao agente dele, ao empresário dele, fazer a pré-renovação do contrato. E ele segurou, pediu valores astronômicos. Dificultou, né? Dificultou muito e naquele jogo contra o Corinthians a gente ia assinar o contrato ali. E o João Marcelo fez aquele gol que Que bom. nos levou ao empate. A gente precisava do resultado esportivo, né, Maurício? Então a gente Tinha chance. precisava dele, porque a gente, se o nosso rival empatasse, a gente estava classificado. Sim. Mas infelizmente a gente não conseguiu compor com ele. E nisso apareceu o Atlético com um interesse muito grande. A gente conseguiu fazer uma composição com o Atlético, conseguiu manter um percentual do jogador. Vamos receber 1 ou 2 atletas do Atlético com salário pago e uma compensação financeira que foi muito interessante no momento que a gente estava precisando montar o elenco da Série C. Excelente. Não, isso daí foi saiu bastante na imprensa, até falando dessa negociação. Eu também achei que no final foi, dentro do que era possível para o Guarani ali, foi bom. Foi dentro da possibilidade. E o jogador, ele tá com 20 anos, né, cara? Sim. Ele vai ter Ele muito quer desafio. disputar uma Série A, né? Aí Ah, também tem a vontade tem do como se ter o segurar. empresário, a vontade do jogador e tudo mais. Maurício Calegari. Se esse japa fizer um gol no derby, eu tatuo o rosto dele. Tô nem aí. Aí, vamos lançar o desafio aí, então. Muito bom, cara. Desatatu do japa. O Bugrino. Essa camisa limitada só será vendida no sábado ou teremos na loja online? Teremos na loja física e vamos colocar na online também. Mas Vai se ter. acabar, Ah, não, vai acabar. Eu também acho que vai Bugricast. Por que 3 derbys na casa dos caras? Não teve nenhuma reclamação? Isso é prejudicial a gente e precisava ter alguma ação formal. Realmente, por que 3 derbys Eu questionei hoje o presidente da federação. Ele levantou algumas hipóteses, ele também não soube me responder, eu pedi para ele levantar essa informação. Porque teve um Campeonato Paulista que a gente ficou sem Sim, ter a disputa, né? porque eles estavam na 2. Não, nós caímos em chaves diferentes. Teve isso também, verdade. Então ficou, o último jogo ficou dentro do Brinco, depois nós tivemos por sorteio dentro da casa deles, depois novamente, depois nós tivemos aqui de novo e depois voltou para lá. Tá. Mas 3 na sequência lá é bem prejudicial pra gente, né? É gostoso quando a gente bate entra neles também, lá, né? Mas... Segundo o presidente falou para mim, também entra um critério de pontuação do ranking dentro das últimas rodadas dos campeonatos. Tá. Então isso é um critério de desempate também. Eu pedi para ele levantar direitinho para mim e mandar isso. Joia. Então não tem chance de mudar. Não. Tá. O Antônio tá querendo saber o seguinte: os camarotes já estão prontos? os camarotes a gente tem 3 prontos, tá? Que hoje, inclusive o desktop, hoje é um dos camarotes que estão, é um dos parceiros que está usando eles, a WKM também é um camarote pronto que a gente tem.
E os demais, tipo assim, no fechamento a gente já dá a data de entrega do camarote. Ah, legal, hein? Boa. O Fábio Luiz Alves pergunta para o Maurício. O Pastana falou que o time não precisa de meia, que o Guarani está satisfeito com o Anderson Leite. É isso mesmo? O Guarani não precisa de meia? Ele está querendo saber. Não, o Guarani precisa de meia, tanto é que a gente trouxe agora o Pablo, né? Que é um meia que estava no Vitória. O que a gente tem tentado explicar é que não é a posição, é quem a gente consegue trazer para essa posição. Né? Então, mas o Guarani precisa, a gente trouxe o Pablo, agora a gente conta com o Pablo, com o João e com o Isaac, né? E eu também vejo o Leite também podendo atuar nessa posição. Sabe que ele não é especialista da posição, mas eu vejo ele também podendo atuar assim como o Giva. Legal, legal. O Duzão tá querendo saber por que tanto jogador de Portugal vindo pro Guarani falando qualidade duvidosa. Não tem isso, né, cara? Não tem convênio, não tem nada. Entra né? um pouco naquele contexto que a gente tava falando. Sim. O jogador encaixou dentro da situação financeira do clube. É um mercado que está em pleno crescimento, se destacou lá em alguns times. O mercado de Portugal tem crescido muito e acaba encaixando aqui no Guarani. Não tem nenhuma preferência. É oportunidade. Não tem, vamos lá em Portugal que só vamos contratar um jogador de lá. Ou tem um convênio com tal time, não tem nada a ver. O Pastana tem um conhecimento grande lá, vasto, porque ele trabalhou lá há muitos anos. Sim. E isso Facilita, abre portas. E isso é positivo pra gente. Oportunidade. Chegou o Lucão aí, né, professor? Na zaga, tá fazendo um puta no trabalho. Junto com o Rafael. Legal. Veio lá de Portugal. Tava um tempo sem jogar, você adaptou super bem ao esquema de jogo. Tá fazendo um puta no trabalho, tá treinando forte. E a vida tem que seguir. E outra coisa, né? Nem sempre a gente vai acertar. Isso é importante você falar. Tem que entender. Às vezes você aposta num jogador, nem vou citar nomes, mas teve um jogador que a gente adorava, que voltou e não rendeu nada, né? Acontece, né? Então, às vezes tem apostas que não funcionam, né? Às vezes sai daqui, arrebenta do time, não tem jeito. Verdade, cara, verdade. Futebol é dinâmico. Eu não sei se vocês podem falar isso daqui, eles estão querendo saber o preço da camisa. 289 até o tamanho GG de 3G até 7G, 299. Tá, 289, 299 e estão perguntando se vai parcelar. Parcela? Tem parcelamento. Joia. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Essa aqui é boa. Bugricast quer saber. Existe chance de a Desktop fornecer internet nas cabines de imprensa? Como é feito nas arenas? Colocar um... Existe sim. A gente está conversando com eles, não só de colocar na cabine de imprensa, mas em toda a parte dos camarotes novos também. Então eles estão vendo esse projeto, já vai colocar ali no estádio. Ótimo. Galera tá querendo saber em relação ao orçamento. Eles estão falando muito disso, que o nosso orçamento ano passado era um orçamento recorde, né? Isso procede, né? Procede. Era um orçamento recorde. Como que o Guarani vai se adaptar a essa nova realidade? Porque aí Série C e tudo mais é outra realidade, outro orçamento. Como que o Guarani está se preparando para isso? A gente busca ter um orçamento menor, não vai ter jeito. O orçamento naturalmente vai ser menor. Sim. Mas a gente está pensando numa redução, buscando uma redução de no máximo de 30% a 40%. Tá. Para poder que seja sustentável. As receitas caíram muito, principalmente as receitas de transmissão, né? Que não tem, né? Tem um valor que é o valor de praticamente uma folha salarial mensal. Tá. E aí vai ter que usar criatividade, né, cara? Buscar parceiro, buscar ajuda na federação, buscar tentar... Patrocínio, a própria negociação de ativos, né? A gente tem aí um ativo muito interessante nosso, que é o Richard Rios. Palmeiras, vamos lá, né? Vamos negociar o menino. Vende, já seguraram o Gabriel Menino lá. Não virou nada pra nós. Vamos mandar o Rios embora logo. Vendido, né? Tem que vender, pô. Esses artifícios aí vão nos ajudar a manter até o final do campeonato. E a gente vai trabalhar, cara. Vamos trabalhar, buscar ajuda, pedir ajuda, inclusive de quem está afastado do Guarani. Aqui nós não temos esse problema. Toda vez eu friso isso. A porta aqui é aberta. Se tiver boa intenção, venha. Quer entender alguma coisa, tem alguma dúvida, vem aqui, pede para conversar comigo. Eu abro aqui, planilha aberta, não tem... Aqui é tudo transparente. Com a melhor intenção possível
pra gente tirar o Guarani dessa situação e nós vamos conseguir. E torcida também, né, galera? Vamos chamar o pessoal vem pro estádio, além de empurrar o time, além de ajudar o time, financeiramente também é importante, time, né? Abraçar o time, tem que vir. Então, faça o seu sócio, venha assistir os jogos do Guarani aqui no Brinco, vamos lotar, né? Lotar o Brinco de novo, para aumentar as receitas do clube, para ajudar nesse ano importante para a gente subir, né? Tem muito empresário aqui em Campinas, bugrino, que se afastou do clube nos últimos anos em função de tudo que aconteceu. Então, tem alguma dúvida? Me liga, vem aqui, pede para conversar. Como é que está hoje a situação? Como é que está o planejamento hoje? O que vocês estão pensando? Vamos voltar, né? Podemos contribuir? Se tiver intenção boa, cara, vai ter a porta aberta. Muito com certeza. Fernanda Machado, e a feminina, não tem? Tem. Tem? Tem. Todas as grades também? Tem. Sensacional. Deixa eu ver o que mais que a galera tá... Nossa, cara, tem muita gente aqui. Alexandre Rosa... boa. Galera... o Lucas Paraíso, perderam mesmo o valor investido? Como é que tá a situação dele? O processo está dando sequência. Tá. Nós recorremos, o processo está em sequência. Legal. Que seja positivo pro Guarani no final, né? Vai ser. Estão pedindo para lançar o canal no WhatsApp. Legal. A gente não tem canal no WhatsApp do Guarani? Uma linha direta ali? Tem uma linha exclusiva de atendimento, exclusiva que a gente está lançando também via WhatsApp e com canal direto de atendimento. A gente está com a linha de 1978 já para ser lançada, né? A gente vai fazer uma campanha em cima dela, mas aí quem vai falar é o patrimônio, o Eric, quem cuida disso. A gente vai estar preparando essa campanha para lançamento. Sensacional. Deixa eu ver o que mais aqui. Estão perguntando se o Alan Santos vai jogar. E estão perguntando se vai vir algum jogador mais experiente para equilibrar o elenco. Precisa. O Alan Santos está se recuperando bem, já está no processo final de recuperação. A gente acredita que a gente acha que o primeiro jogo talvez não dê ainda, por conta da parte física, mas de lesão ele já está totalmente curado, recuperado. E um jogador mais velho ou não vai depender de oportunidade de mercado. Tá. Né? Você acha que é importante? Seria importante ter? Não, eu como eu falei, eu não acho... Claro que um jogador mais experiente pra gente seria uma coisa ótima. Mas tem que ser um jogador experiente que se enquadre dentro daquilo que a gente entende que vai dar retorno competitivo à equipe. Joia. Entendeu? O Rodrigo Campos está perguntando uma coisa que você já respondeu, Maurício. Ele falando aqui, com a saída do João, vocês vão continuar olhando para a base? Você falou muito, né? Sim, o tempo todo. Bacana. Galera, tem muita gente perguntando, mas agora as perguntas são mais ou menos as mesmas, perguntas que a gente já voltou. Vocês querem fazer considerações finais? A gente já passou de 1 hora de podcast aqui com a galera. Querem passar um último recado pro pessoal? O Eric, quer falar alguma coisa? Que o Eric tá ali no cantinho, você tá escondidinho, né? Da próxima você fala com a gente? Tá bom. Presidente, considerações finais? Bem, agradecer a você principalmente. Imagina, por esse programa que a gente está iniciando aqui, que ele se repita várias vezes para a gente poder se comunicar mais com o torcedor bugrino. Sim. Pedir paciência pro torcedor. Ter apoio nesse momento, nós precisamos muito de apoio. Vai ser um ano de superação, né? Momento de reconstrução, na verdade. Sim. Momento difícil que nós estamos passando, não é fácil. Tá. Então, assim, quando tá doente, cara, tem que estar junto, tem que ajudar, tem que estar do lado. É lógico que nós vamos receber críticas, nós estamos aqui para isso. Nós nunca vamos acertar sempre. A gente também não quer errar, mas a gente só pensa em acertar. Mas às vezes a gente desliza um pouco. Então tenha um pouquinho de paciência, venha nos apoiar, venha nos ajudar, que a gente está tentando fazer o melhor e o possível para o Guarani. Perfeito. O objetivo é o mesmo, né? O objetivo de todo mundo, torcedor, CA, treinador, jogadores, é esse, a gente subir. O trabalho está sendo realizado, a gente está colocando o que a gente pode fazer, buscando o impossível. Então vamos apoiar o Guarani, ele está precisando de ajuda nesse momento. E o torcedor tem que estar junto com a gente. E vamos conseguir. E para começar a apoiar, sabadão agora já vai ser um bom dia para a gente começar. Começar com festa, né, Adrianão? Uma grande festa, tô esperando para sábado. Convocar a nação bugrina,
convocar, trazer a família realmente bugrina para ouvir uma música ao vivo que a gente vai ter aí, gostoso, as crianças poderem estar brincando, tomar um chopinho e principalmente estar com manto novo, né? Comprar, conhecer, vai ser uma festa bem legal, hein? Bem legal. Mas de qualquer maneira, primeiramente eu quero agradecer você pela força, por estar aqui com a gente, iniciar esse projeto, né, do podcast, não só dessa conexão com o nosso torcedor, e muitos outros aí a gente está na sequência, está lançando. Vamos fazer um gramado ainda, vamos fazer um lá com os jogadores, trazer a galerinha para conversar. Vamos fazer um com os atletas, professor? Vamos? Trazer a galerinha para conversar com o pessoal? Acho ótimo. É uma boa, né? Eu adoro essa proximidade, eu acho que a gente está... Fazer dentro do campo com os dentro atletas? Do campo ia ser bem legal, já vamos pensar no próximo diferente, assim, né? Deixar a galera conversar com eles lá. E, professor... Vou até numa concentração qualquer dia. Olha ser, que diferença. Pode ser. Vou mesmo, vamos lá, montar um negocinho legal, uma resenha, churrasco. Depois do jogo. Depois do jogo da vitória. Depois do jogo, melhor ainda. Professor, obrigado. Você não gosta muito de churrasco, não? Não, quase nada. Quase chopinho, quase nada. Você sabe que em véspera de jogo, derby, jogo importante assim, eu sempre vejo com os meus amigos, a gente monta a churrasqueira aqui em cima, na parte de cima do tobogã, a gente chega cedinho aqui. 10 da manhã a gente já tá lá. Quando chega na hora do jogo, tá tudo louco, né? Aí chega o treinador. Não, jamais. Estamos aqui para apoiar o time. Não, então só convocando a nação bugrina, o local, muita gente perguntou, tá? Dentro verdade. do gramado, tá? Não dentro, mas ali na cabeceira sul. Então nós vamos abrir os portões, tá? Então o torcedor vai ter acesso. Ali a gente vai travar de gradil, tá? Para não ter acesso dentro das 4 linhas. Sim, para não estragar o nosso lindo gramado. Tá? Então a partir das 17 horas no sábado. Maravilha. Professor, obrigado. Que prazer te conhecer. Já vou aproveitar aqui para desejar... não vou desejar sorte não, porque você não precisa de sorte, né? O trabalho está sendo bem feito, mas eu quero dizer que é um prazerzão realmente te conhecer e eu estou desejando o melhor para você, para todo o time e eu tenho certeza que vai ser uma temporada muito positiva para o Guarani. O prazer foi tudo meu, prazer grande mesmo. A gente espera o mesmo, espera que a gente consiga ter sucesso, né? Pode ter certeza, a torcida pode ter certeza que nós estamos muito imbuídos, muito voltados para esse projeto aí, e se Deus quiser, no final a gente vai comemorar junto. Eu não vou te convidar para ir no meu podcast, que a sua esposa não vai gostar. Não vai. Obrigado, gente. E obrigado você que ficou com a gente até agora. Logo a gente volta com mais uma edição do podcast da TV Guarani. Espero que vocês tenham gostado. E, fiquem com a gente, fiquem com o Guarani, que esse ano vai ser um ano de vitória, eu tenho certeza. Eu tô sentindo coisa boa pro Guarani. É isso. Obrigado, Nação Bugrina, e até a próxima.